Fechar a porta, fica à vontade. A tarde está lá fora, tem que esperar ela voltar. Ela vai voltar, senão ela fica presa lá. Amém? Boa glória. Amém. Calma, não vai se agredir com a porta. Não fecha não, senão ela vai ficar lá fora. Glória a Deus. Né? Aleluia. Acho que Deus está mandando chuva para provar os crentes mesmo, né? Para ver quem é crente de verdade. Aleluia. Amém, queridos? Olha, Deus, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Tiago, capítulo. Ela bateu mesmo. Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Amém? Tiago 5, 17 e 18. Está ventando para cá e está chovendo para cá. Depois que a Tati entrar, tem que fechar a porta. Está ventando para cá. Amém, queridos? Vamos lá. Mais uma noite de estudo da palavra de Deus. E o Senhor me deu uma palavra aqui que vai ser uma bênção no seu coração. Amém. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Quem achou, diga amém. Deus é bom. O tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração é convicção. Esse é o tema, convicção. Deus falou muito comigo sobre essa questão e quero compartilhar isso com você. Eu achei interessante porque algumas pessoas da COSEC perguntaram quando é que eu ia pregar. Eu falei, hoje à noite. Mas não dá para ir, a gente vai trabalhar, não dá para você mandar mensagem para nós. Eu falei, vai ser gravado. Depois vocês entram no YouTube lá, assiste. Então, depois que sair, eu vou mandar o link para um monte de gente lá da COSEC para o pessoal poder assistir. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Em outra versão diz aos mesmos sentimentos que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Amém? Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração para ministrar aqui nessa noite, fiquei pensando muitas coisas a respeito do que Deus queria falar. Eu anotei algumas coisas aqui para poder compartilhar com você. A respeito da questão de convicção, porque eu fiquei pensando sobre isso, né? Fé é convicção, fé é certeza. Mas eu tenho percebido e tenho visto que muitas pessoas ainda não entenderam isso, de fato e em verdade. Porque se tivessem entendido, não continuariam tendo problemas, teriam os problemas resolvidos, teriam situações já solucionadas. Por quê? Fé é convicção. E quando eu tenho convicção, eu tenho certeza. E aí eu anotei aqui algumas coisas que eu quero ler para você poder, se quiser anotar, fica à vontade. Mas olha só, convicção. O que é convicção? É a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Conhecimento, convencimento. E a Bíblia diz o que o Espírito Santo convence. Então preste bem atenção nisso. Precisamos estar convictos e convencidos de fato para vivermos o extraordinário em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque eu preciso ter convicção na minha vida de fé. Não adianta dizer que eu tenho uma vida de fé se eu não tiver uma vida de fé, uma vida de convicção, uma vida de certeza, uma vida onde eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que eu posso, o que eu tenho
eu sou capaz. Se eu não tiver esse entendimento, eu vou continuar sentado numa igreja, congregando, dando glória a Deus e aleluia, e carregando um caminhão de problema sem soluções. Por quê? Porque fé, ela é convicção. Fé é certeza. Então olha só, interessante. Se não tivermos certeza daquilo que acreditamos, não veremos os milagres se manifestarem. Eu só posso ver milagres, eu só posso viver ações de Deus se eu tiver certeza daquilo que eu estou acreditando. Eu trabalhei um tempo com vendas, e uma das coisas que eu aprendi quando trabalhei com vendas, eu tinha um gerente que me dizia isso. Se você que está vendendo produto não acredita no produto que você vende, como é que você quer vender? Como é que você vai convencer alguém que aquilo é bom, se nem você consegue acreditar? Então muitas vezes nós professamos uma fé, falamos de Deus, contamos para as pessoas a respeito do que esse Deus é poderoso para fazer, mas quando as pessoas olham na nossa direção, o que é que elas estão vendo como resultado dessa fé que você prega? O que é que elas veem como resultado dessa fé que você professa? Desse Deus que você diz que é um Deus grande, que é um Deus poderoso, que é um Deus soberano? A pergunta é simples: quais são os resultados? Quais são os resultados para se apresentar? Nossa vida deve ser como uma árvore frutífera, com frutos, com resultados consistentes, de uma fé que funciona, de uma fé que realmente ela entra em ação. E aí, por que eu escolhi primeiro esse texto? Porque a Bíblia mostra o profeta Elias sendo um homem natural, como cada um de nós. Elias como um homem humano, como um ser humano normal, passível de sentimentos, passível de medo, passível de um monte de coisa, como um ser humano normal. Mas um homem que na sua geração, que no seu momento, ele fez toda a diferença. Porque ainda que fosse um homem, ainda que fosse um ser humano, com os mesmos sentimentos que nós, mas quando precisou, ele fez a diferença. Quando precisou, algo extraordinário aconteceu. Aliás, na vida de Elias, muitas coisas extraordinárias aconteceram. E isso por quê? Porque Elias, ele tinha convicção de quem era Deus e de qual o propósito da vida dele. Ele carregava essa convicção. Quando nós carregamos essa convicção dentro de nós, essa certeza dentro de nós, algumas coisas começam a acontecer de forma milagrosa, de maneira extraordinária, né? Eu hoje estava pensando durante o dia, orando a Deus pelo culto de hoje, orando a Deus por essa palavra, e eu estava me lembrando de tantas coisas que eu vivi de forma ousada, de forma corajosa, mas por causa de uma fé convicta, de uma fé que gerou dentro de mim uma certeza e uma convicção de coisas que aconteceriam antes de acontecer, e quando aconteceu, simplesmente eu só me alegrei, porque eu sabia que aquilo ia acontecer. E eu me lembrei de várias situações. Deus me fez lembrar de inúmeras situações. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu aqui, nesse salão. Logo que nós mudamos para cá, eu me lembro que um dia eu estava sentado aqui na frente, orando. Um dia era 3 horas da tarde, estava sentado aqui, 3 horas da tarde, eu estava orando. Eu tinha algo para pagar, eu não tinha como pagar. Eu me lembro que alguém bateu na porta, eu levantei, fui lá, abri a porta. Pois não? Eu passei, o senhor pode orar por mim? Posso, entra aí. E a pessoa sentou aqui na frente, do meu lado. Eu falei, quer que ore pelo quê? Eu quero que o senhor ore por mim. E eu orei. E quando eu terminei a oração, aquela pessoa pegou, botou a mão no bolso, pegou R$500 e disse, Deus mandou trazer isso aqui para você. E eu paguei o que eu precisava pagar. Então eu vivi isso muitas vezes. Não só na questão financeira, mas na questão de saúde, na questão de cura, na questão de bens materiais.
Olha, dá para passar a noite inteira contando testemunho. Hoje Deus me fez lembrar, né? Sabe aquele texto que diz que é para trazer a memória e traz esperança? Hoje Deus me trouxe a memória coisas que me trouxeram tanta esperança que eu disse, meu Deus, se lá atrás o Senhor fez, então agora não é diferente, o Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo Deus, continua o mesmo Pai. E nós precisamos ter essa convicção, uma fé convicta, uma fé com certeza. E aí eu quero que você abra comigo em 1 Reis. Vamos lá, 1 Reis. Você já ouviu que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que você, ser humano como você. Que aliás, né, depois de desafiar os profetas de Baal, o que ele fez? Saiu comemorando? Não, foi se esconder numa caverna. Por quê? Porque foi ameaçado. Foi ameaçado, teve medo, reclamou com Deus, dos profetas só sobrou eu fui mais ousado, eu fiz, eu aconteci, mas foi para a caverna. Então era um homem sujeito a sentimentos, teve sentimento, e ele se escondeu. E ali Deus tratou da vida dele. Mas olha que interessante, 1 Reis capítulo 17, verso 1, e esse versículo 1 do capítulo 17 fala a respeito das convicções que faziam de Elias um homem cheio de ousadia. Só no versículo 1 você vai encontrar convicções que levaram Elias a ser um homem cheio de ousadia, que marcou toda uma geração, marcou uma história, marcou tanto que ficou registrado na Bíblia para a gente imitar, para a gente lembrar que do mesmo jeito que Deus usou ele, pode usar cada um de nós. Então olha que interessante, versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aí, quando eu comecei a meditar nisso hoje, o Senhor falou comigo de forma tão extraordinária, e foi algo assim muito especial. Por quê? Porque o que fez Elias fazer toda a diferença naquele momento em que ele estava no meio daquele povo, foram as convicções que ele carregava no coração. E quando você tem uma fé, uma convicção, com certeza, você não tem medo de viver em ousadia. Eu me lembrei hoje, né, eu vou contar algumas coisas para você poder entender. Eu me lembrei hoje de uma ocasião que eu fui num culto num lar, e eu fui com pessoas de uma outra igreja lá em São Paulo, e quando a gente foi chegando na porta da casa, o pastor que tinha me convidado para ministrar naquela casa olhou para mim e disse assim: olha, vai com cuidado, que o pessoal aí tem uma certa dificuldade com revelação. Então cuidado com o que você vai falar, toma cuidado, porque esse negócio é perigoso demais. E eu me lembro quando eu entrei na casa, eu olhei num homem que estava na casa, que eu não sabia, que era o chefe da família, mas quando eu olhei para aquele homem, na hora que eu olhei na direção dele, eu vi do peito daquele homem, subindo um coração todo defeituoso. Deus me deu essa visão, eu olhei para o homem, eu vi um coração que foi subindo. E de repente eu vi um coração como se fosse uma bola de ouro, descendo assim e se encaixando no peito dele. E eu não pensei duas vezes. Eu olhei para aquele homem, para aquela casa lotada e disse: Deus acabou de tirar do teu peito o coração com defeito e te deu um coração novo. Quando eu falei isso, aquele homem começou a chorar. E aí a esposa dele estava do lado e disse assim: ele toma remédio para o coração, que o médico disse que se ele não tomar, ele vai morrer. E aí eu não aguentei. Olhei para ele e disse: o senhor crê que Deus lhe deu um coração novo? Ele disse: creio. Eu disse: eu também creio. Então, com essa confiança em Deus, a partir de hoje, o senhor não precisa mais tomar remédio para o coração. O pastor que estava comigo, tinha me convidado, ficou pálido, branco da cor dessa parede. Quando acabou o culto, o homem veio e me abraçou, chorando: pastor, eu creio, estou curado. E a convicção que eu tinha era tão grande, que aquele homem também ficou cheio de convicção e de certeza. E eu disse para ele: não precisa tomar um remédio. Ele disse: não vou tomar mais. E ele foi no quarto, e ele pegou as caixas de remédio que ele tomava para o coração, pôs numa sacola,
e chegou perto de mim e disse: pastor, está aqui os remédios. Eu disse: o que é que o senhor quer que eu faça? Ele falou: leva embora, eu não vou tomar mais. Eu creio que Deus me curou. Mas quando eu entrei no carro, o pastor, quando virou o quarteirão, parou o carro, olhou para mim e disse: se esse homem morrer, a família vai processar o senhor, vai processar a igreja. Eu disse: pastor, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu tenho convicção daquilo que Deus me mostrou. Eu não tenho medo nenhum de errar naquilo que Deus falou comigo. Esse homem não vai morrer. E vou dizer uma coisa: esse homem está vivo até hoje. Até hoje ele está vivo, ele nunca mais tomou remédio para o coração. Então a fé funciona, mas eu preciso ter convicção, e a convicção é uma certeza que não funciona em meio à dúvida. Diga para quem está do lado: fé não funciona por dúvida. Você percebe? Fé não funciona por dúvida. A fé é a certeza, é a convicção. E aí olha só que interessante, desse versículo 1 do capítulo 17, eu vou ler de novo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. Primeiro ponto: Elias tinha certeza da realidade de um Deus. Ele sabia que Deus era real. Quando ele diz isso, vive o Senhor, Deus de Israel, ele está dizendo: Deus existe, Deus está vivo, eu conheço esse Deus. É isso que ele está declarando. Ele tinha convicção. A primeira convicção que Elias tinha era da existência de um Deus. E a pergunta é simples: você tem convicção? Você tem certeza da existência desse Deus? De que esse Deus é real, de que esse Deus é verdadeiro, de que esse Deus realmente ele está no controle da situação da sua vida? Porque se eu creio, se eu tenho certeza disso, eu não vou ter medo. Nós o cantamos no começo: eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Porque o medo não pode mais tomar conta da minha vida. Eu sei que Deus está vivo, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus, ele fez promessas e ele não é homem para mentir, ele vai cumprir o que ele prometeu. Aleluia! Porque ele é Deus. Então, primeiro, Elias tinha essa convicção, ele tinha certeza da realidade de um Deus, ele sabia quem era Deus. Então ele diz o que? Vive o Senhor, Deus de Israel. Está dizendo: Deus está vivo, existe um Deus. Em segundo lugar, ele diz assim: perante cuja face eu estou. E olha só que interessante, na segunda parte, Elias tinha certeza, convicção de que ele representava Deus, pois ele sabia a que ele tinha sido levantado. Ele sabia quem ele era. E a pergunta é simples: você sabe quem você é? Por que diante de alguma situação que se levanta, a gente fica com medo, a gente se amedronta, a gente fica atemorizado? Elias diz: perante cuja face eu estou. Ou seja, ele está dizendo: ei, eu estou diante de um Deus, eu represento esse Deus, eu sou representante legal desse Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer toda a diferença no local de trabalho, na nossa casa, na família, no bairro, no mercado, na padaria, na rua, na igreja, em qualquer lugar da sociedade, nós vamos fazer a diferença. Mas essa convicção, como fazia parte da vida de Elias, precisa fazer parte da minha vida. Eu preciso ter essa convicção. Primeiro, eu preciso ter convicção dentro de mim de que Deus é uma realidade. Segundo, eu preciso ter dentro de mim convicção de que eu represento Deus, de que o lugar onde eu entro, onde eu estou representando o próprio Deus. Paulo nos declarou que nós somos embaixadores de Cristo. Se você é um embaixador de Cristo, se você é uma embaixatriz do reino de Deus, se você representa o reino de Deus, então aonde você está, Deus está presente. Amém. Aonde você falar, Deus estará falando. Amém. Aonde você agir, Deus estará agindo. Glória a Deus. Então nós precisamos entender, nós não somos pessoas comuns.
nestes anos nem chuva haverá, segundo a minha palavra. E a gente olha para isso e diz assim, rapaz, isso é muito ousadia. Agora sabe por que ele tinha essa ousadia? Que a convicção que ele tinha, sabe qual era? Ele tinha convicção, ele tinha certeza que o poder de Deus estava à disposição dele. Ele sabia disso. Ele carregava essa convicção dentro dele. Eu tenho o poder de Deus à minha disposição. Você tem a autoridade de Deus, porque a Bíblia diz isso. Marcos capítulo 16, o que é que diz lá? Imporão as mãos sobre os enfermos. Eles serão o quê? Aliviados. É isso que a Bíblia diz, serão aliviados. Vai diminuir a dor, vai ficar mais ou menos. Está aleijado, vai andar mangando, mas vai andar. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora, meu irmão, deixa eu dizer algo para você muito sério. Para você, para quem vai assistir depois, essa questão é muito séria. Se eu não tenho ousadia para colocar a mão sobre mim, não tenho essa convicção, como é que eu vou ter convicção para colocar a mão em cima da cabeça de alguém? Se eu não tenho convicção e ousadia para viver o meu milagre, como é que eu quero ver Deus operar milagre através de mim na vida de outro? Dá um sorriso para quem está do teu lado e diga, a vida extraordinária. A vida extraordinária. Começa na sua própria vida. Começa na sua própria vida. Para depois atingir outras pessoas. Depois atingir outras pessoas. Você está entendendo? A vida extraordinária precisa começar primeiro em você, precisa atingir você. E depois de atingir você, ela vai atingir outras pessoas. Por quê? Porque você passará a ser testemunho vivo daquilo que Deus tem o poder de fazer. Isso é extraordinário. Por isso, quando eu lembro da minha situação de 85, tuberculose, quem me curou? Foi os remédios? Não, foi a fé, foi a confiança em Deus. Eu sei que Deus me curou, e curou mesmo, sumiu, desapareceu. Aí, tantas outras situações, filhos doentes, a Esther, não tem um hospital entre a vida e a morte, desenganada pela medicina, Deus foi lá e pôs a mão. Mas desde quando eu recebi a notícia, qual foi minha posição? Deus está no controle. Deus deu a vida, Ele não faz nada pela metade, Ele vai cumprir, Ele vai agir, Ele vai fazer. Sempre foi assim. Então, queridos, você percebe que a vida de fé, ela é como uma engrenagem, ela precisa ser completa, eu preciso entender isso. E aí, Elias, ele fez o quê? Ele simplesmente disse, não vai cair orvalho de noite, não vai chover, não vai acontecer nada, não cai uma gota de água, enquanto eu não disser. É muita ousadia. Agora, e nós? Qual é, o que nós temos falado com a nossa boca? O que nós temos aberto a boca para falar? Já deu certo? Ou, eu não sei se vai dar certo. As suas palavras se definem. A sua convicção define você. Isso é um detalhe. Essa é a questão simples. Como eu estou me posicionando? Qual é a minha posição? Então eu escolhi o profeta Elias, porque esse versículo 1 do capítulo 17, ele resolve todo o problema. Para a gente entender por que Elias chegou no patamar que ele chegou. Porque ele era quem ele era. Por questões simples. Uma convicção que simplesmente banhava o coração dele. E ele não tinha medo. Ele era um homem corajoso, ele era um homem ousado. Quando você entende, e vou dizer para você, quando eu entendi esse versículo primeiro, caiu a ficha. Aí eu entendi, eu disse, agora eu estou entendendo porque o cara foi tão doido de pegar os profetas de Baal, e ele mesmo lançou o desafio, disse, então tá bom, vocês querem briga, então vamos brigar. O Deus que responder por fogo é Deus, e o resto é resto. E aí o que aconteceu? Você sabe da história. Ele foi tão ousado, tão corajoso, que a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele jogou água. E ele orou. E você acha o quê? Que ele passou o dia inteiro orando? Olha para quem está do lado e diz assim, quanto tempo você acha que Elias orou? Quanto tempo você acha que Elias orou? Hein? Diante dos profetas de Baal, quanto tempo você acha que ele orou?
Se você estudar um pouquinho, você vai ver que a única coisa que Elias fez, sabe o que foi? Se eu sou profeta de Deus, caia fogo do céu agora. Não durou meia hora a oração. Foi simples assim. E o que a Bíblia diz? Que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e ainda lambeu a água, secou tudo. E depois o que ele faz? Ele faz o quê? Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu agora e consuma os profetas de Baal. Não sobrou um para contar a história. Quer dizer, foi holocausto, foi água e ainda foi os profetas tudinho. Embora, acabou, churrasco completo. Por quê? Por causa da atitude de um homem que sabia quem era, sabia o que tinha e sabia o que podia, como um servo de Deus. Convicção. E esse é o detalhe. O que você está tentando viver e de repente com tanto esforço pode ser resolvido numa atitude simples de ousadia, de coragem, de dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Senhor, eu tenho andado na tua presença. Então, Senhor, eu quero te agradecer, porque esse milagre já está acontecendo. E aí quer dizer, muito simples. É aquilo que eu falei, quando eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a parar para pensar, eu disse: rapaz, eu fiz campanha de 7 dias, de 21 dias, de 30 dias, de 50 e poucos dias. Eu fiz tanta campanha. Se eu soubesse que era tão fácil, eu não tinha feito um monte de campanha, eu tinha feito uma única oração, eu tinha resolvido o problema. Tomei chuva em cima de monte. Fiquei lá debaixo d'água, 3, 4, 5, 10, 30 final de semana. Sobe monte, desce monte, vai para monte, desce monte, vai para monte. Né? Outra coisa eu fiz. Para poder entender que basta eu compreender que quando eu estou andando com Deus, basta simplesmente eu crer naquilo que eu prego. Basta simplesmente eu crer naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara. Se você pode crer, olha o que a Bíblia diz: se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Agora, quando eu leio isso, eu me pergunto: qual é o limite de ação para Deus? Já parou para pensar nisso? Olha para quem está do teu lado aí e pergunte: qual é o limite de ação de Deus na sua vida? Qual é o limite? Qual é o limite de ação de Deus na sua vida? Existe um limite? Que limite a gente tem na conta bancária. Na conta bancária tem limite. O salário tem um limite. Agora, com Deus não. Com Deus não há limite. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É fé, é ousadia, é crer, é acreditar. O Senhor me fez refletir uma série de coisas hoje, não só em questões financeiras, mas em questões de cuidados de Deus. Eu me lembro que eu fui convidado para pregar num congresso, eu não tinha terno. Há muitos anos atrás eu não tinha terno, e também não tinha dinheiro para comprar. E eu me lembro que eu dobrei o joelho na sala, 3h30 da manhã, e disse: Deus, eu preciso pregar no congresso amanhã e eu não tenho terno, eu preciso de um terno. E quando foi 10 horas da manhã, um irmão ligou em casa e disse: pastor, está ocupado? Não, vem tomar um café aqui comigo hoje à tarde. E eu fui de tarde tomar um café. Quando cheguei na casa do irmão, nós tomamos o café, eu acabei de tomar um café. O irmão foi lá no quarto, voltou, falou: Deus mandou dar esse presente, o senhor falou comigo de madrugada. Me deu um terno de linho, vinho, bonito terno, de botão dourado. Eu preguei naquele congresso com aquele terno maravilhoso que todo mundo olhou e disse: deve ter custado caro. Não tem noção. Mas sabe, queridos, Deus cuida de detalhes. Deus cuida de detalhes. E nós muitas vezes não entendemos isso. É muito simples. A vida de fé não é uma questão louca, é uma questão de ousadia, é uma questão de coragem, é uma questão de ter ousadia e saber quem é Deus. Então, se eu conheço Deus, eu não vou me apavorar, eu vou descansar. E aí, diante dessas questões, eu vou para o último texto, que é Hebreus, capítulo 11, que tem um negócio lá também que eu quero que você veja. Hebreus, capítulo 11, abra sua Bíblia, em nome de Jesus, e se não abrir, vai aparecer na tela. Eu ainda prefiro abrir. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e
2, que diz o quê? Ora, a fé a fé é a firme convicção, é o fundamento, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu tenho convicção, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, eu não toco, eu não posso tocar, mas pela fé eu creio, já está acontecendo. Aleluia. E aí, querido, sabe o que acontece? Quando eu tenho esse entendimento, simplesmente daquilo que não é visto, daquilo que não é aparente, Deus traz a existência. Simples assim, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque eu preciso ter essa convicção. A fé é a certeza, é o firme fundamento, é a convicção das coisas que se esperam. Eu não sei o que você está esperando, mas você já começou a agradecer a Deus, já começou a dizer a Deus: obrigado, Senhor, obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Sabe, queridos, Deus tem me dado algumas ordens, e até essa semana eu estava pensando, eu falei: pronto, lá vou eu voltar de novo, fazer aquelas loucuras que eu fazia, sabe, que é parar em frente de casa, ficar orando na frente das casas, essa casa é minha, sabe, essas doideiras, que o povo não entende, eu estou ficando louco. Agora, irmãos, quantas pessoas que já tiveram atitudes de fé, tiveram atitudes de ousadia e foram abençoadas, e foram mais que vencedores? Eu estava compartilhando hoje com meu filho, lá em Natal, falando para ele. Eu falei: Gabriel, como foi que você comprou sua casa própria? Ele foi participar de um culto e o pastor disse: no culto de amanhã, traga algo que represente o seu grande milagre. E ele disse que na hora o Espírito Santo falou para ele: você quer uma casa, eu vou te dar uma casa. E ele falou: meu Deus, o que eu vou levar, né, representando essa casa, que é o grande milagre que eu tenho, que eu quero da paz de Deus. E ele foi na loja e comprou uma fechadura da porta de uma sala, e levou a fechadura do culto. E o pastor no dia seguinte disse o quê? Aquilo que você trouxe representando o seu milagre, recebe, porque o milagre já aconteceu. Simples assim. O Gabriel falou: pai, o pastor não fez uma oração de 2 horas, não passou 45 minutos orando em línguas, não, ele só disse: o que você trouxe em ousadia, em fé, Deus já te deu. E hoje meu filho tem lá a casa própria, está lá a casa bonitinha. Sabe o que ele diz? Assim que funciona com Deus. E às vezes a gente fica se batendo, e não entende que com Deus o negócio é simples, o negócio é rápido, é questão de ousadia. E aí diz o quê? Para a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Versículo 2: por ela, pelo quê? Pela fé, os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Que significa o quê? Eles alcançaram o resultado daquilo que eles queriam. Uma atitude de ousadia. Se você ler o texto todo sobre os heróis da fé, você vai ver que eles viveram coisas que foram extraordinárias para a mente humana, para o racional, mas eles viveram. Por quê? Porque eles tiveram ousadia, porque eles tiveram coragem, porque eles acreditaram naquilo que Deus estava falando. E sabe o que é convicção? É você acreditar naquilo que Deus tem falado, naquilo que o Senhor tem falado. Essa semana eu estava meditando sobre isso aqui, sobre essa questão de convicção, de ousadia, de fé, e de repente o Senhor me fez lembrar de coisas que eu ouvi em lugares que eu fui pregar, profetas que se levantaram. Eu fui fazendo uma relação, eu fiz uma lista de coisas que eu ouvi da parte de Deus, de cuidados, de zelo do Senhor. Eu fui anotando, eu falei: rapaz do céu, tudo isso. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei: Senhor, tudo isso que o Senhor falou, quem falou foi o Senhor, não foi o homem não, foi o Senhor. E tudo que o Senhor falou está se cumprindo. Eu não disse nem que vai cumprir, eu disse: já está se cumprindo. E olha, eu vou te dizer um negócio, eu creio que Deus está cumprindo.
Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele não mudou. Porque a palavra de Deus não muda. A Bíblia diz o quê? Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ponto final, acabou. E aí o último versículo que eu quero ler para vocês aqui, capítulo 11, versículo 6, que diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele o quê? Ele existe. Elias acreditava que Deus existia? Claro que acreditava. Ele acreditava que Deus existia, ele acreditava na existência de Deus. E ele estava dentro da palavra. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, que Ele é o quê? Galardoador, recompensador, aquele que responde a uma atitude de fé, a uma atitude de convicção, de ousadia. Então, quando eu entendo essas verdades, pelo amor de Deus, não tem como dar errado. É impossível dar errado, porque Deus não é homem para mentir. Amém. Se você depositar sua confiança em pessoas, pessoas mentem, pessoas mudam de opinião, pessoas mudam de lado, pessoas mudam de direção, pessoas mudam de sentimento. Deus não. Em Deus não há sombra de variação. Esse é o detalhe. É com Deus. Então, quando eu entendo essa questão da fé relacionada à ousadia, convicção e numa crença de um Deus que é real, meu Pai do céu, eu não vou fazer muita força não, eu vou só dizer obrigado, Senhor, porque isso aqui já está resolvido, isso é questão resolvida, sabe? E aí entra um detalhe muito simples, eu não vou mais ficar questionando nada com ninguém. E quando as pessoas te perguntarem, por que é detalhe? Quando você começa a agir pela fé, parece que é uma coisa engraçada que acontece. Já percebeu quando você quer tomar uma atitude de fé, e você quer falar a respeito daquilo que você crê, somente na vitória, crendo que aquilo já mudou, parece que aí junta um monte de gente para vir, e aí, como é que está aquele negócio lá? Já resolveu? Aquilo lá já deu certo? E a gente fica naquela situação que a gente pensa, mas se eu disser que já está resolvido, não é verdade, porque não está resolvido ainda, aí eu vou estar mentindo. Não, você tem que agir pela fé. E aí como é que está aquela situação? Pastor Djalma, está resolvido. Que bênção, já resolveu? Já, Deus já resolveu, já está resolvido. Mas não está resolvido, humanamente não, agir pela fé. Amém. Tudo é possível àquele que crê. Então está resolvido. Amém. Quantas vezes eu, pastoreando, liderando a igreja, chegou no dia de pagar aluguel, o tesoureiro ligava para mim e dizia, pastor, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Eu dizia, fique em paz, irmão. Deus já mandou o dinheiro. Pastor, já mandou? Posso ir na sua casa? Não, não vem ainda, porque só não chegou em casa. Mas Deus já mandou. Uma vez eu tinha que pagar o aluguel de um salão aqui em Tietê. E eu perguntei para o tesoureiro, irmão, tem dinheiro? Na época era um irmão lá de São Pedro. E ele disse, pastor, tem umas moedas aqui em casa. Umas moedas, porque nem conta bancária a gente tinha na época. Foi quando a igreja começou. Não teve como abrir conta, nada. Então a gente guardava dinheiro numa caixinha, com um cadeado. E ele falou, olha, eu chacoalhei a caixinha, só tem moeda. Ele disse, fique em paz. Que dia que tem que pagar o aluguel? Ele falou, daqui 2 dias. Eu falei, então daqui 2 dias o dinheiro do aluguel vai estar aí. E eu lembro, nessa ocasião, alguém me ligou de São Paulo para ir lá em São Paulo. E eu não tinha dinheiro nem para ir. E aí Deus providenciou. Deus usou alguém aqui que providenciou um dinheiro, sem pedir, tudo sem pedir. E Deus mandou o dinheiro, me lembro que eu comprei a passagem, peguei o ônibus, fui para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, desci, eu lembro até hoje, eu desci na rodoviária, e a primeira pergunta que eu fiz quando desci do ônibus foi o seguinte, Deus, para onde eu vou?
Deus falou, vá tomar um café em tal lugar com fulano de tal. E eu fui. Cheguei no serviço da pessoa, e a pessoa me disse, ô Paulinho, tudo bem, tudo bem. Você veio estar passeando? Eu disse, na verdade eu vim para fazer visita aqui para o senhor, vim visitar outras pessoas, vou lá no apartamento da minha mãe. Ah, tá bom, então pode entrar. Aí entrei na empresa onde eu fui, orei por aquela pessoa. Quando terminei de orar, a pessoa falou assim, você já vai embora? Eu falei, eu vou visitar algumas pessoas. Você não quer vir almoçar comigo? Eu disse, tá bom, eu volto para almoçar. E eu saí. E eu fui mais umas 2, 3 casas visitar, e eu voltei lá para almoçar com a pessoa. Quando nós sentamos para almoçar, a pessoa olhou para mim e falou, Deus me deu uma ordem. Isso na hora do almoço. A pessoa olhou para mim e falou, Deus me deu uma ordem, e eu vou obedecer a Deus. Quando terminou o almoço, nós tomamos um café, e a pessoa disse, me acompanhe, vamos comigo em um lugar. E aí me levou num banco. Quando eu sentava dentro do banco, a pessoa foi lá, quando voltou com um envelope, com dinheiro, e disse, Deus mandou te dar isso aqui. É para a igreja. Desse jeito. É para a igreja, não é para você, é para a igreja. Eu falei, obrigado. E aí eu peguei o ônibus, voltei e paguei o aluguel da igreja. Queridos, Deus faz essas coisas. Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A pergunta é simples. Qual é a convicção? Qual é a certeza que eu tenho? Primeiro, de que Deus existe. Segundo, de que eu sou, de fato, um representante de Deus na terra. E terceiro, de que o poder de Deus está liberado para a minha vida. Você tem convicção dessas 3 coisas? Que se você tiver essas convicções, não tem como dar errado. Amém, queridos? Amém. Você pode se colocar de pé.